Muito boa noite, irmãos e amigos. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos falando da Palavra de Deus, anunciando este Evangelho que transforma vidas. E é com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, para estarmos meditando na Palavra de Deus, nos aprofundando um pouco mais o que o nosso Deus tem a nos dizer. E como os irmãos e amigos já sabem, o estudo de hoje é a lição de escola bíblica nossa, que já estudamos domingo passado, né? Mas nós temos a oportunidade, né, de nos aprofundar um pouco mais nesta lição. E a lição de hoje tem como o título: A Igreja Avança, a primeira viagem missionária. É um estudo maravilhoso, é um estudo que realmente nos enriquece, nos ensina, nos orienta, né? E isso é de suma importância para a vida do cristão. E esta lição, ela tem como texto áureo Atos capítulo 13, versículo 2, que diz assim, nós vamos ler: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, amados, nós vamos então nesta noite estudar um pouco mais sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver aqui a separação dele, né, através do Espírito Santo dele e Barnabé para esta viagem, né, esse trabalho, essa obra que eles tinham a realizar. E nós vamos ver, né, como que realmente foi essa primeira viagem, né, as alegrias, as tristezas, os obstáculos, as dificuldades que eles passaram, né? Então isso é muito bom, é muito importante para que nós possamos, né, colocar também em prática no nosso viver. E hoje nós estamos aqui tendo o privilégio, né, de ter aqui os pastores para realmente nos ensinar, nos mostrar mais, né, ensinamentos da Palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter aqui o pastor Edson Borges, né, pastor titular da nossa igreja aqui, da PIBPP, e também o pastor Anísio, que está aqui conosco também, que vai nos auxiliar, né, o pastor Anísio, que veio lá do Maranhão, né. Já faz quanto tempo, pastor? Já fez 1 ano e meio que o pastor está aqui conosco, né? O tempo passa rápido. Também tem nos auxiliado aqui nas nossas missões e ponto de pregação. É uma bênção realmente ter o pastor Anísio conosco também. E então, amados, nós vamos aqui então passar aqui para o pastor Anísio, e ele vai fazer então as suas primeiras considerações sobre esta lição de hoje, né? E logo em seguida o pastor Edson também fará as suas primeiras considerações, e depois nós vamos estar aqui tirando algumas dúvidas, né? Lançando alguns questionamentos também para os pastores. Então o pastor Anísio está com a palavra então, para estar fazendo então a sua primeira consideração sobre a Igreja Avança, né? A primeira viagem missionária. Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que estão nos assistindo, saúdo também aqui os irmãos da mesa, o pastor Edson, o irmão Oscar, o irmão Flávio está ali no apoio, na transmissão. E como o irmão Oscar já adiantou, nós continuaremos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, né, da igreja pioneira, ali revendo e estudando, meditando sobre os primeiros atos da Igreja de Cristo, e continuaremos aqui com a lição número 8, a Igreja Avança, a primeira viagem missionária. Estarei falando sobre os temas, os pontos: Antioquia, importante polo difusor do Evangelho aos não-judeus. Depois Barnabé e Paulo são separados e, por fim, a obediência em ação, sendo que o pastor Edson continuará. Mas então, irmãos, vamos aqui
a nossa lição. A primeira viagem missionária é um grande exemplo da manifestação expansionista da Igreja sob a direção do Espírito Santo. Alguém já disse que o livro de Atos poderia ser intitulado Atos, ao invés de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, porque o livro relata a condução do Espírito Santo, por meio de várias decisões, várias ordens aos primeiros cristãos para que houvesse a expansão da igreja, o fortalecimento e a expansão da igreja, utilizando ali todos os meios disponíveis, lembrando que a igreja primitiva, a igreja pioneira, estava ali no contexto do Império Romano, que possibilitou viagens mais seguras, e com melhor infraestrutura. Nós lembramos aí da Pax Romana, que foi um instrumento, uma ajuda à expansão do Evangelho. E Deus, é claro, na sua sabedoria, na sua providência, utilizou ou possibilitou a sua igreja utilizar todos esses instrumentos. Então, aquele foi um tempo de expansão. É importante nós frisarmos, é importante nós pontuarmos aqui, nesse primeiro momento, que a expansão da igreja, ela foi possível somente porque o Espírito Santo de Deus estava na frente, ou estava à frente da sua igreja. Por ser Deus onipotente e onisciente, logicamente ele tomou as melhores decisões, e preparou os melhores caminhos para tal expansão. Não que essa expansão, irmão Oscar, tenha ocorrido totalmente de maneira pacífica, no inteiro teor da palavra, ou seja, sem obstáculos, sem oposições, sem adversidades. Não foi assim. Houveram obstáculos, houveram oposições, houveram dificuldades, mas nem por isso a igreja deixou de crescer. Deus sempre estava ali à frente, os irmãos estavam dispostos a trabalhar, se entregavam de fato à obra, se entregavam nas mãos do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia conduzindo a igreja ali no serviço e na expansão, no crescimento, na edificação do reino. Chegando aqui passando a introdução, chegando ao segundo ponto, Antioquia, importante polo difusor do Evangelho aos não-judeus, nós queremos pontuar aqui algumas situações. Inicialmente, após o martírio de Estevão, os cristãos fugiram de Jerusalém para vários destinos. Parte desses cristãos se instalaram em Antioquia da Síria. Então, como nós podemos ver aqui na nossa lição, os cristãos saíram ali de Jerusalém, por ocasião ali daquela perseguição dos judeus aos cristãos, que foi deflagrada com o martírio de Estevão. E aqui nós vemos alguns destinos, como a Fenícia, como Chipre e também como a Antioquia. Não apenas esses, mas também esses. E chegamos aqui no ponto do nosso estudo, que é a Antioquia da Síria, onde os cristãos que foram para lá pregaram o Evangelho e dali nasceu uma igreja. É uma igreja composta tanto por judeus convertidos, ou judeus cristãos, judeus messiânicos, poderíamos dizer assim também, como gentios convertidos. Aquela movimentação testemunha aos cristãos de hoje que aqueles cristãos não se intimidaram com a perseguição. Ou seja, embora eles tivessem chegado até Antioquia da Síria numa situação de perseguidos, eles não deixaram de pregar o Evangelho, eles não deixaram de fazer, de realizar a vontade de Deus. Então, isso serve como um excelente exemplo para nós hoje. Nós devemos aprender o quê? Que na paz, sim, devemos pregar o Evangelho de Cristo.
mas também durante a perseguição, durante as adversidades, nós não podemos deixar de fazer essa mesma pregação, de levar o evangelho, mesmo sob o risco de prisões, sob o risco de morte. Não devemos deixar de pregar o evangelho. Eles não se intimidaram com a perseguição. Um outro ponto aqui interessante é que os judeus e gentios da igreja de Antioquia nos indicam que o corpo de Cristo é formado por pessoas de diferentes origens, culturas e experiências de vida. Ou seja, todo coração arrependido tem lugar na igreja. Infelizmente nós vemos hoje um discurso, como é que eu poderia dizer? Deixa eu procurar aqui o termo mais apropriado, mas inclusivista, né? Assim, de que na igreja há lugar para todas as pessoas, independente do modo como elas são ou estão, ou até que permaneçam. E essa não é uma verdade bíblica. A igreja de Cristo, ela recebe todas as pessoas sem acepção, mas todos que chegam até a igreja devem nascer de novo, devem se deixar ser transformados pela ação do Espírito Santo. Ou seja, devem se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos para que possam fazer parte da igreja, né? Então a igreja não faz acepção de pessoas, mas as condições bíblicas para que alguém possa fazer parte da igreja é que tenha um coração arrependido, que converta-se dos seus maus caminhos, e então o Senhor Jesus Cristo o receberá como seu servo. E a igreja de Antioquia, ela tinha essa diversidade de pessoas, né? Ela tinha pessoas de várias origens, de várias culturas, com várias experiências de vida, que é um arquétipo para a igreja de hoje também, né? Um outro ponto interessante sobre a cidade de Antioquia é que ela era um importante centro comercial da época. Lá em Antioquia haviam pessoas de vários povos, de várias origens, de várias etnias, né, como romanos, sírios, judeus, gregos, e por conta disso a cultura daquela cidade era uma cultura diversa, diversificada, né? Além disso, Antioquia estava situada geograficamente num importante corredor comercial entre Ásia e Europa, né? Então, assim, Antioquia era uma cidade grande, era uma cidade importante, era uma cidade de destaque, e essas características da cidade de Antioquia da Síria foram importantes para que ela se tornasse um polo difusor do Evangelho, pastor Edson. Próximo ponto trata sobre Barnabé e Paulo e sua separação, né? Barnabé e Paulo são separados não um do outro, mas para o Evangelho, para a missão, né? Para a missão ou seja, para a primeira viagem missionária, a missão de evangelistas, de evangelismo. Então, nas lições anteriores, nós vimos o cuidado que a igreja de Jerusalém teve, pastor Edson, com a igreja de Antioquia, especialmente ali no início, né, irmão Oscar, da igreja de Antioquia, quando precisou do apoio, a igreja de Jerusalém enviou profetas, mestres, enviou irmãos mais maduros, mais conhecedores da história do Evangelho, ali dos ensinamentos de Jesus Cristo, né, mais experientes na fé, para que pudessem ajudar os novos irmãos, a nova igreja lá em Antioquia, a se edificar, né, a se moldar, a se formar e a crescer. Então nós vimos bem isso nas lições anteriores aqui da nossa revista. Esse, irmãos, é o padrão também para nós. Sempre os mais maduros
suportando, suportando no sentido de dar suporte, né, de ajudar, de auxiliar, suportando os novos convertidos. Então, depois disso, depois dessa primeira fase, ao que parece, a igreja de Antioquia já podia andar com suas próprias pernas. E adorava ao Senhor, cultuando, orando, jejuando e buscando a vontade do Espírito Santo, né? Nós podemos ver isso no capítulo 13, que ilustra muito bem. Já ali uma fase de amadurecimento da igreja de Antioquia. E ela, buscando e ouvindo a voz do Espírito Santo, entendeu qual era a vontade de Deus para eles, para aqueles irmãos, né, para aquela igreja, e então começou a realizar, a executar essa vontade. Respondendo às orações da igreja, o Espírito Santo manda que separem Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ou seja, o Espírito sempre responde às orações de uma igreja que o adora e busca a sua vontade. Essa é uma lição para nós. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é quem conduz a igreja, né? O Espírito Santo é quem orienta, o Espírito Santo é quem purifica, né? É quem santifica, é quem faz essa obra redentora, essa obra santificadora, digamos assim, e de orientação do avanço missionário, do avanço do reino de Deus. Então, uma igreja que está ou que pretenda estar dentro da vontade de Deus ou no centro do ensinamento bíblico não pode de maneira nenhuma tapar os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo, né? E nem deixar de buscar as suas orientações. Sempre que uma igreja está como a igreja de Antioquia da Síria estava, ou seja, cultuando a Deus, adorando, fazendo suas atividades regulares, trabalhando, pregando ali e buscando a voz do Espírito Santo, não tem como dar errado, né, pastor? É claro que as adversidades virão, as oposições virão, e quando a igreja está fazendo a vontade de Deus, elas vêm ainda em maior quantidade, mas a vitória também vem, né, porque todo o poder pertence a Deus. E aí a igreja segue o seu trajeto, os seus passos, a sua missão em vitória. O próximo ponto aqui, que separei, é que a igreja, né, obedecendo a voz do Espírito Santo, envia os missionários. A igreja cultuava, orava, adorava, buscava a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a sua vontade à igreja, naquele ponto, né, naquele íntere que era de separar Paulo e Barnabé para a obra missionária, irmãos cá. E então a igreja, compreendendo a voz do Espírito Santo, separou-os e enviou-os, né, para a obra missionária. E aqui nós vemos o exemplo de como a igreja deve estar envolvida na obra missionária. Não é verdade, pastor? Desde o início, né, desde a consulta ao Espírito Santo, ou seja, a busca da voz do Espírito Santo, a execução da vontade de Deus, da vontade do Espírito, e aí eu destaco aqui também a preparação dos missionários e o envio. E não apenas até aí, né, mas também no sustento dos nossos irmãos, né, dos nossos missionários que vão aí para a obra missionária. A igreja não pode esquecer de estar orando, de estar também sustentando os irmãos que vão. E o próximo ponto aqui, aqui nós encerramos, é a obediência em ação. A obediência em ação. Partindo de Antioquia, os missionários chegaram à ilha de Chipre. Chipre hoje continua sendo uma ilha, obviamente, mas a ilha de Chipre, ela hoje na parte norte, ela é Turquia, e na parte sul é República do Chipre, né? Só uma atualização. Então os irmãos Paulo e Barnabé chegaram até a ilha de Chipre e foram pregar em uma sinagoga na cidade de Salamina.
Várias vezes Paulo pregou aos judeus antes mesmo dos gentios, embora tenha sido chamado especialmente aos gentios. Então, Paulo é o apóstolo dos gentios, ninguém duvida disso. Deus o chamou e o enviou para os gentios, conforme Atos 26, 17. Mas isso não impedia de maneira nenhuma que Paulo também pregasse aos judeus, aos seus, digamos, irmãos de fé originária. Então, era na verdade um costume de Paulo. Sempre que chegava a determinada cidade e encontrava uma sinagoga, pastor Edson, ao meu ver, ele preferia começar a pregação naquela cidade, o ministério naquela cidade, pregando aos judeus. Talvez porque os judeus já viviam naquela espera pelo Messias, já conheciam as profecias, em tese, já conheciam as profecias, e também, em tese, já estariam preparados para ouvir a mensagem que Paulo estava levando. Então, ele sempre começava ali, pelas sinagogas dos judeus. Em várias ocasiões aqui do livro de Atos nós podemos ver isso. Já em Pafos, os missionários foram resistidos pelo mágico Elimas, indicando que a caminhada cristã encontra obstáculos no caminho. Pelo menos dos obstáculos que são relatados na primeira viagem missionária, esse é o primeiro. Talvez tenha havido outros que não foram relatados aqui na narrativa da primeira viagem missionária, mas certamente esse foi um deles. E isso, como nós falamos desde o começo, indica que a caminhada cristã, não apenas aqui numa viagem missionária, quem está levando o evangelho para outros povos, digamos assim, enfrentará desafios, mas até nós mesmos, na nossa caminhada diária aqui, na nossa vida cristã, no nosso próprio contexto social, nós enfrentamos também desafios e obstáculos no caminho. Mas o relato nos ensina que se nós não desistirmos, se nós continuarmos perseverando firmemente e aguardando a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, que age ao seu próprio modo e no seu próprio tempo, e isso é uma coisa que a gente precisa entender e precisa aprender. Deus age ao seu próprio modo e no seu próprio tempo. Cabe a nós continuar trabalhando, continuar fazendo a vontade de Deus, sem desistir, sem esmorecer, mas continuar. E então, como disse, ao seu próprio modo e no seu próprio tempo, Deus quebrará o poder do diabo e edificará ou ampliará o seu reino, que foi o que aconteceu ali na narrativa. Eu vou parando por aqui, passo a palavra aqui para o nosso caro pastor Edson, que continuará. Que ficará, pastor, alguns creem, outros não. Muito bem, alguns creem, outros não. Boa noite, amado diácono Oscar Pereira, nosso amado pastor Anísio Almeida, E enquanto o pastor Anísio falava, eu ficava aqui, estava conferindo aqui a lição e vendo que a gente poderia ficar horas aqui conversando, ouvindo o pastor Anísio, ouvindo as perguntas que o pastor, que aliás o nosso amado Oscar ainda fará, com certeza perguntas, como sempre, relevantes para o estudo do dia. Então que Deus abençoe você, sua família, os irmãos aqui da PIBPP, aqueles que não são da nossa igreja, mas nos acompanham também pela internet, no decurso deste vídeo aí, lançado na internet, que está à disposição. Então, chegamos à lição de número 8, a Igreja Avança, a primeira viagem missionária. E como já bem colocado pelo pastor Anísio, alguns creem, outros não. Tem um jornalista muito conhecido em nosso país, o Alexandre Garcia. Eu costumo ouvi-lo de manhã e ele sempre diz, olha, se inscreva e diga gostei ou não gostei. Pastor Anísio também. Eu acho bonito isso aí, porque é uma coisa que eu sempre me preparei, pastor Anísio, Moscar, para o sim e para o não.
né? Para o sim e para o contraditório, né? Então, na pregação do Evangelho também, a gente tem que saber que há pessoas que vão crer e há pessoas que não vão crer e vão rejeitar. E geralmente o diabo, porque as almas perdidas estão presas por Satanás. Então a pregação do Evangelho, na verdade, é um enfrentamento, é uma batalha espiritual para tirar os bens do valente, que são as almas perdidas, como está em Marcos capítulo 3. Né? E Satanás vai sempre usar pessoas, que é o caso aí que o pastor Anísio falou, desse Elimas, que é um judeu, conhecido como, aqui é um judeu, conhecido como Bar Jesus, ele é famoso, né? Bar Jesus. E ele então era conhecido por suas mágicas e tal, e o procônsul, que administrava uma região administrativa romana, promulgando as leis, etc. e tal, cumprindo as leis do império, quer ouvir Paulo. Mas esse judeu aí, herege, não quer deixar que o procônsul ouça, né? E aí vem a autoridade, né, espiritual. Veja que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Esse fixar os olhos nele, eu acho muito interessante. A gente percebe isso em Jesus, né? E olhando Jesus para ele. E olhando Jesus para ele, fixando os olhos nele. Interessante que Cícero, o grande orador romano, né? Ele dizia, o maior poder de comunicação não é a fala, são os olhos. Os olhos. E lá em São Paulo, como eu tive a honra de, Deus me dê essa graça de ser membro da PIB da PEN, uma igreja grande, e lá passaram grandes pregadores, como o saudoso Nício do Amaral Fanini, né? E eu já tinha essas informações na época, através da faculdade teológica, e eu prestava muita atenção esses pregadores famosos quando pregavam lá. Como o Nilson, como ele fixava as pessoas, ele olhava as pessoas. Olhava. Né? Dizem que aquele pregador metodista lá do Pecadores à Mão de um Deus Irado, aquele sermão famoso, Pecadores à Mão de um Deus Irado. Isso, pastor, obrigado. Jonathan, lá, Eduardes, ou Edildes, né? Dizem que ele sempre leu os sermões. Né? Mais à frente, lendo um outro livro de pregação, e parece que é de Bart Lloyd Jones, ele fala que ele leu os sermões no começo. Só no começo. Depois ele pregava olhando para as pessoas. É interessante que a filha dele, chamada Jerusa, foi noiva do David Brainerd, né, que morreu entre uma tribo indígena. Né, morreu lá, não viu nenhum índio se converter. E segundo a história, David Brainerd orava tanto que ele suava, né? Lá fora ele estava geando, ele suava. Mas depois ele morreu jovem, não chegou a casar com a Jerusa, mas depois que o missionário que foi para lá colheu os frutos, né? Colheu os frutos. Então nem sempre quem semeia vai colher. Às vezes outros colherão, né? Então na pregação do Evangelho é muito importante a gente entender que alguns creem, outros não. E toda vez que eu vou a uma missão nossa e vejo lá bancos vazios, eu penso, cada banco desse é um juízo no dia do tribunal de Cristo. A igreja abriu aqui um ponto de pregação, há pessoas aqui que vêm pregar, que vêm adorar, né? E essa porta aberta aqui para pregar o Evangelho nessa cidade é um juízo também, né? Porque a palavra de Deus salva e também condena. É a espada de dois gumes, né? Então a pessoa que não crê já está condenado, né? João 3 lá, a partir do 18 ali, não é? Já está condenado. Então, após esse evento do Elimas e o procônsul romano, Paulo e Barnabé seguem para outros locais, com o fim e propósito de servirem o Senhor, pregando o Evangelho.
Então é muito importante aqui a gente prestar atenção no que o pastor Anísio falou, e agora, como eu sigo agora aqui, no segmento, que eles estão em movimento, eles estão indo. Não é? Veja Jesus nos evangelhos. Quando eu passo no evangelho, eu sempre presto atenção nisso, Oscar, pastor Anísio. Jesus está sempre em movimento. Não é? Quantas coisas que no meu dia a dia aqui eu descubro porque eu estou em movimento. Eu estou indo, eu estou em movimento. Aí eu penso, se eu não estivesse em movimento, eu não ia descobrir isso. Eu não ia saber disso. Eu não ia poder ajudar essa pessoa. Tem que estar em movimento. Então, os irmãos aqui da nossa igreja que vão às missões e pontos de pregação, como o nosso pastor Anísio vai, o Oscar vai, isso é um privilégio maravilhoso. Você ir. Então eles estão indo, cumprindo a chamada do Espírito Santo, em Atos capítulo 13, versículo 2, né? Veja que, segundo alguns comentaristas, Paulo e Barnabé, inicialmente ali Barnabé e Saulo, né? Barnabé e Saulo, aqui, que é o seu nome hebraico. Como a gente está estudando aqui, é muito importante. Até hoje eu escuto pregadores que falam que Deus transformou Saulo em Paulo. Isso não é verdade. O próprio texto responde isso. Saulo é o seu nome hebraico. Ele é da tribo de Benjamim. Saulo, derivado de Saul. Não é? E Paulo é o seu nome romano, porque ele é cidadão romano de nascimento, que é o nome romano. Então, até 13:8 é Saulo, Barnabé e Saulo. E a partir do 13:9, agora vai até o final do livro, Paulo e Barnabé. O autor Lucas, que está escrevendo, faz a inversão. Ele precisa do nome romano porque ele está indo às cidades do Império Romano, né, províncias romanas. O seu nome romano vai ser melhor para levar essa pregação do Evangelho. Também, já que é EBD, vamos lembrar que esse Barnabé, o seu nome é José. Né? Ele é levita. Olha, ele é da tribo de Levi, hein? Ele é José da tribo de Levi. E os apóstolos chamavam de Barnabé, o filho da consolação. Levita natural de Chipre, não é? Um homem maravilhoso. Então, quando todo mundo tinha medo de Paulo, né, ou de Saulo, ele foi lá e falou, não, ele nasceu de novo, ele é crente. Ele é crente, ele é nosso irmão. Né? E acolheu Paulo, né? E acolheu Saulo, né? Também chamado Paulo. Então, eles estão aqui nessa pregação. Eles encontram a oposição do Elimas, né? Paulo, no poder do Espírito, repreende. Como ele repreendeu? Fixando os olhos nele. Ó filho do diabo. O diabo que significa caluniador, acusador. O diabo tem 33 nomes na Bíblia. Entre eles está aqui diabo, que é caluniar, acusar. Né? Ó filho do diabo. Cheio de todo... E ele é um judeu, hein? Judeu famoso, mágico. Mas era um filho do diabo. Como hoje. Tem muito pregador por aí que é filho do diabo. Eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, sou crente há 40 anos. Não, mas ele não é crente, ele é um filho do diabo. E às vezes faz mágicas, encantamentos também, adivinhações, porque como ele é filho do diabo, então ele adivinha. Hoje de manhã você estava lá, espírito demoníaco, né? Hoje de manhã você estava lá às 7 horas da manhã, tomando café e falou para sua mulher que você queria comer um misto quente. Aí a pessoa fica assustada, como é que ele sabe? Ele sabe porque é um filho do diabo. Os demônios acompanham. Por adivinhação ele falou. Por espírito demoníaco de adivinhação. Que é o caso daquela moça lá de Filipos, que Paulo também repreende e liberta desse demônio. Né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, a justiça de Deus. Não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. E aí Paulo pronuncia o juízo de Deus para ele. Às vezes é preciso que socorra para que o nome de Deus seja temido, né? E veja que com o evangelho não se brinca.
agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e ele ficou apavorado, não é? E então os irmãos veem aí que autoridade, isso é autoridade espiritual, tem a ver com o poder de Deus, poder e autoridade. E aí o Elimas procurava quem o guiasse pela mão, aqui agora no 13:11. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com os ensinos do Senhor. Interessante, os ensinos não são de Paulo e Barnabé, são do Senhor, né? A palavra de Deus está aqui em destaque. E aí, de imediato, iniciaram a pregação das verdades do Evangelho, iniciando a exposição da mensagem salvífica, com pontos de destaque na história de Israel e a esperança messiânica. Então, é que o tempo não permite, mas Paulo aqui, nesse discurso, se você pegar a minha Bíblia, tudo que está aqui de lilás tem a ver com o Velho Testamento, no que falava do Messias. Porque, como diz o pastor Anísio, eles vão à sinagoga por quê? Os judeus aguardam o Messias há milênios. E as sinagogas surgiram, já que EBD, no Império Babilônico. Estavam 70 anos no cativeiro. Então criaram esses lugares, né? Como se fossem congregações nossas aqui, nas cidades, onde se tratava assuntos, estudavam a lei, adoravam, e tratavam também de assuntos da vida civil, porque essa lei de Moisés tem 613 mandamentos que trata de tudo, né? Da vida do povo. Basta ler Deuteronômio, né? Se dois homens brigarem, se o gado se apaitar, né? E quando alguém casar com uma moça e fizer alegações vergonhosas, quer dizer, tem solução para tudo, né? Na agricultura e assim por diante. Então eles iam lá na sinagoga para pegar as orientações, e assim essas sinagogas foram criadas, né? Em todo o Império Babilônico, e depois o Império Grego também herdou isso, e depois agora o Império Romano. Então a sinagoga é um lugar onde aos sábados eles se reúnem para adorar, e estão lá estudando a lei. Então eles aguardam o Messias. Paulo chega para falar para quem aguarda o Messias, né? Primeiro são os judeus, né? Por isso que ele prioriza sempre. Agora, lá em Filipos, embora o autor da revista diga que lá havia uma sinagoga, no 16:13, a Gandri, por exemplo, que até o pastor Adalberto citou aqui no último encontro de missões, o Gandri discorda disso. Não havia sinagoga em Filipos, na opinião dele, porque tinha muito pouco judeu, e para fazer uma sinagoga eles precisavam de 12 homens, 10 ou 12 cabeças de família para abrir uma sinagoga. Então lá em Filipos, na verdade, não havia sinagoga. Havia algumas mulheres na beira do rio adorando a Deus, mas não tinha sinagoga lá. E ele achou aquelas mulheres que ali adoravam e conseguiu então, através daquele grupo, não é, iniciar a igreja ali em Filipos, não é? Eles seguem adiante. O Evangelho é pregado, que o Evangelho é a boa nova, que o Messias chegou, Jesus chegou, não é? Eles vão enfrentando a rejeição. Na Antioquia da Psídia, que o pastor já bem citou, né? Que essa Antioquia da Psídia possivelmente também tem a ver com a região da Turquia hoje, não é? Com aquela região também. E sempre foi uma região hostil, né? Interessante. Que é a antiga Ásia. Quando se fala a região da Ásia, é essa aqui. Já que EBD é bom explicar. A Ásia é um continente com cerca de, sei lá, mais de 40 milhões de quilômetros, né? É muito grande. Envolve a Rússia, a Índia, enfim, né? É muito grande. China, né? Israel, tudo Ásia. Só que a Ásia aqui na Bíblia é sempre a região da Turquia, onde estão as 7 igrejas lá, só para os irmãos entenderem. E essa Antioquia da Psídia está nessa região. Então, alguns judeus na sinagoga da Antioquia da Psídia creram, e outros
resistiram à pregação. E mais, ficaram com inveja, né? Eles não aceitavam que a multidão ouvisse Paulo e Barnabé. A inveja foi o que levou os irmãos José a querer matá-lo, né? Porque José era um moço diferente, especial, né? Em vez de se encantarem como Faraó se encantou com José, né? Onde vamos achar um homem como esse moço? E nomeou ele como governador. Depois de revelações. Enquanto seus irmãos ficaram com inveja e procuraram matá-lo, né? Só não mataram o que Deus não permitiu. Então, em vez de se alegrarem com a boa nova, esses judeus aqui perseguiram Paulo, né, e Barnabé. E Paulo, diante dessa reação, disse: era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós, né, a vós judeus, né, a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, agora no 13:46. Né? Agora, eles cumpriram o dever de falar. Eles falaram. A reação de alguns que aceitaram e outros rejeitaram. Então, quem prega o evangelho tem que estar sempre pronto para isso. Para a rejeição e a aceitação. Né? E aí, até hoje, há ideologias criadas, por exemplo, essa ideologia do comunismo, que tem como cabeça principal o Marx, né? Marx era judeu, é como um Bar Jesus aqui, judeu. E ele criou o comunismo para combater a palavra de Deus mesmo. Se você prestar atenção em todas as iniciativas do comunismo, é sempre contra a Bíblia. Sempre contra. Tanto que o próprio Marx pegou a oração do Pai Nosso, fez a oração ao diabo. Quer dizer, nenhuma pessoa que tema a Deus pode aderir a ideologia dessa, que é contra Deus, que é contra a palavra de Deus, que é contra a liberdade de expressão da pregação, a liberdade de ir e vir, né? Sempre trabalhando assim. Eu fico olhando aí, né? Desde que o comunismo passou a existir, é sempre assim, né? É quebrar a economia, é quebrar a classe média e eleger a oligarquia, um pequeno grupo rico, poderoso, né? E o maioria do povo aí na fila, né? Para conseguir alguma coisa. Oligarcas como os russos morando em apartamentos de 25 milhões lá em Nova York, ou na Europa, ou no Brasil, sustentando um ditador terrível, né? Eu vi numa das manifestações nessa guerra da Ucrânia, caminhões russos levando até crianças que protestavam contra a guerra, mulheres, crianças, né, sendo presas. E a gente não sabe que lá não tem liberdade de imprensa, como na China também não tem até hoje. Se as pessoas ainda estão presas, se morreram, o que aconteceu, ninguém sabe. Mas onde o evangelho é pregado, é o contrário. Respeita os contrários, não proíbe a liberdade de ir e vir. Não é? Todo país cristão é livre. Todos, seja na Europa, nas Américas, na Ásia, qualquer país cristão, você tem liberdade. Você respeita o contraditório. Veja, no Brasil, nós temos aí, pelo menos, não sei, o último que eu vi foi 33 partidos políticos. Não sei se tem mais. O único número que eu vi, 33. Num país comunista não tem nenhum outro partido. Só tem o Partido Comunista e acabou. Só tem um, que são eles. Porque não tem o contraditório, não tem liberdade de expressão. Né? Então a maravilha do Evangelho é isso. Trabalha com essa liberdade. Então vocês não querem, então eu vou pregar aos gentios. E aí Paulo se volta para os gentios no 13:46. Né? E então a exposição de Paulo, tanto para os que aceitaram como os que rejeitaram, é real. Ele prega e segue adiante. Não é? Agora, os que creem precisam ser discipulados, precisam ser ensinados. Né? E aí vem esse trabalho também. Paulo vai, ele é enviado, interessante aqui, Oscar também passou nisso. O Espírito Santo falou quando a liderança da igreja estava reunida em oração e jejum. Né?
para enviá-los. Eles vão e depois voltam, reconfirmando os discípulos, e chegam a Antioquia de novo, lá da Síria, lá no norte, Antioquia da Síria no norte, e prestam relatório dessa viagem para a igreja que os enviou pela direção do Espírito Santo. Submissão à igreja. É a igreja quem envia. Nessa viagem que eu fui a Israel, que eu ganhei de presente aqui da nossa igreja em 2008, lá no nosso grupo tinha uma senhora que queria que eu a batizasse no Rio Jordão. Estávamos lá em Tiberíades, né? Isso é comum lá, essa viagem para Israel é comum. Batizar no Rio Jordão. Falei, irmã, eu não vou lhe batizar. Se quiser pedir outro pastor, fique à vontade, tinha outros pastores no grupo. Eu não vou batizar a senhora, porque quem batiza é a igreja. A senhora tinha que estar aqui com a autorização da sua igreja no Brasil. Se ela tivesse autorização a batizar aqui, e qualquer pastor que a senhora escolhesse, tudo bem, eu poderia até batizá-la, mas quem batiza é a igreja. Eu não posso aqui lateralmente pegar a senhora e batizar aí. Ela ficou decepcionada com isso, né? Eu não sei o que ela fez, apagou outro pastor, não fiquei sabendo. Então, a igreja envia, a igreja ordena, a igreja envia, e a igreja tem que receber o relatório do trabalho realizado. Não é? É isso, a igreja é a agência, por isso é chamado de agência, que envia. Né? E aí, eles fortalecem os discípulos, né? De modo incansável. Após a breve permanência nessa de Antioquia, da Psídia, Paulo e Barnabé, daqui vai, agora, a partir do original é sempre assim, Paulo e Barnabé, depois vai ser Paulo e Silas, aí vai, ou Silvando, né? Paulo e Barnabé seguem para pregar em Icônio, Listra e Derbe. Em cada uma das localidades, o padrão se repete. Né? Alguns recebem a mensagem salvífica, outros recusam. Então, a gente não pode ficar triste porque alguém recusou. Você foi pregar o evangelho para um tio seu. De repente tem uma reunião da família do Oscar aí, todo mundo, os parentes da esposa dele, estão reunidos aí numa festa de casamento de uma neta, de um neto, né? Porque ele já casou os filhos, né? E lá ele vai falar de isso para um tio dele, por exemplo. E o tio reage de forma hostil a ele fica até meio assustado com aquela reação hostil, né? E mal educada, e com má educação. Mas ele deve, enquanto ouve aquelas palavras de impropério, entender que ele tem que estar pronto para o contraditório e deixar essa pessoa na mão de Deus. Não é verdade? Então a gente que hoje devemos também aprender essa lição, né? Muito bem, quando eles chegaram aqui nessa Listra, confundiram Paulo em razão do milagre feito a um deficiente, confundido com deuses pagãos, né? E aí Paulo diz, olha, vocês não podem adorar a gente porque nós não somos deuses, nós viemos aqui exatamente ensinar o contrário, não é? Que só Deus na verdade pode ser adorado e tal, né? E vai e prega. E eles persistiram na pregação da palavra de Deus, fundando igrejas, fortalecendo os irmãos na fé, não é? E assim vai. Terminam com a pregação do Evangelho nessa região e muitas conversões, não é? Gente que creu, gente que não creu, não é? E vamos lembrar também do destaque que nesse capítulo 13 é precedido pelo capítulo 12, onde morre Tiago, né, irmão de João, né? E onde morre também o Herodes, um dos grandes perseguidores que o anjo do Senhor o executou. E no capítulo 11, voltando mais um capítulo, nós temos aí os que fogem da perseguição por causa, depois da morte de Estevão. Também estão indo e falando de Jesus, né? É como fala Gandhi. Geralmente a gente se concentra em Paulo, Barnabé, Silas, né? Pedro, mas há uma pleiade de muita gente fugindo da perseguição e iam falando. Não era só Paulo. Paulo fundou muitas igrejas, pregou, mas
muitos cristãos, fugindo da perseguição, iam levando esse evangelho bendito, não é? Então, temos que também dar esse destaque que Gandhi bem lembra que o capítulo 11 mostra. No capítulo 10 você tem a conversão de Cornélio, né? Conta como foi. Centurião romano, imagina, centurião romano, que era a sexta parte de uma legião romana, né? Um homem muito importante, romano, imagina, ele era romano, um militar muito importante, comandava uma centúria. Esse homem vê, né, Deus manda um anjo falar com ele, que olha, mande chamar Pedro lá em Jope, hoje Jaffa, para mostrar para ele que a salvação não era por boas obras. Veja que sempre que ele se converte são corações piedosos. Sempre gente como Lídia de Tiatira, como Dorcas, pessoas que têm uma inclinação para Deus. O general Naamã da Síria. Não é? É como Jesus fala em João 7,17, que eu sempre repito para os meus alunos. Que Jesus falou, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, se alguém quiser fazer, saberá se meu ensino é verdadeiro ou não. O Espírito Santo não deixa ninguém que tem sede do Evangelho no escuro, não deixa. Como eu digo para eles, às vezes, meus alunos, você pode morar numa selva do Amapá, né, pastora Dizzy, Oscar? Numa selva lá do Maranhão, de Rondônia, Deus manda alguém lá. É impressionante. Onde houver uma alma sedenta. E a gente ouviu aqui, né, aquele pastor que morou na Albânia, né? Aquela mulher meio com ela na montanha, né? Como é que Deus não tem lugar no globo terrestre que haja uma alma sedenta, que Deus não mande alguém lá. Deus manda, né? Então, é maravilhoso a gente ver isso. E Paulo, então, vai levando essa mensagem, ele vai mostrando, né, a importância de cuidar do rebanho, né, no Atos 20, né, cuidando de todo o rebanho, né, ou seja, toda a igreja é cuidada, né, pela liderança. Essa é a perspectiva pastoral da obra missionária, né. Há muitos detalhes aqui, né, pastor e Oscar Soares, que a gente poderia, mas o tempo não permite. Quando retornaram para Antioquia, Paulo e Barnabé testemunharam todos os sinais e maravilhas durante a pregação do Evangelho. Esses sinais e maravilhas é bom destacar, né, pastor Anísio e irmão Oscar? Eles eram necessários por quê? Porque a Bíblia deles qual era? O Velho Testamento. O Espírito Santo estava compilando ainda o Novo. Então os milagres é importante para confirmar a pregação, que eles tinham autoridade apostólica, que a pregação deles do Messias que veio era verdadeira, não é? Então era muito importante esses milagres e maravilhas, não é? Sem deixar de lado de como Deus abriu as portas para o anúncio da mensagem de salvação aos gentios ou agentes, não é? Pessoas de outra nação, para nós aqui seriam os gringos no contexto brasileiro. Então, as informações que chegaram até nós a respeito da primeira viagem missionária é um relato comovente da atuação do Espírito Santo e ainda a piedade dos integrantes da primeira igreja primitiva, né? Piedade ou vida piedosa, consagrada, né? Em cada uma dessas passagens dessa primeira investidura missionária, louvamos a Deus pelo seu cuidado para com a igreja e as almas necessitadas da pregação do Evangelho. Paulo fez mais uma segunda, uma terceira, e depois, no final do livro de Atos, termina o livro com ele preso, né, numa casa alugada. Há relato, então, de que ele foi solto, fez uma quarta viagem não registrada aqui no livro de Atos, onde ele escreveu as epístolas pastorais, e aí ele foi morto, foi preso de novo e morto por Nero, né? Então, irmãos, quando eu fico pensando, pastor Anísio, irmão Oscar, 2 Coríntios 5:10, fala que é necessário que compareçamos perante o tribunal de Cristo, e nesse tribunal Paulo vai estar lá. Pedro, Adão, Ezequiel, Estevão, José, Jacó, Isaac, Abraão, né? Barnabé. E eu fico pensando, todos os crentes estarão lá. E para ser julgados segundo as obras que fizeram por meio do corpo.
né? Então tem gente que nós temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar sem fazer nada, não. Porque esses homens sofreram muito, morreram por causa do Evangelho. E eu quero deixar na minha secção aqui a pergunta: o que você está fazendo, né? Como diz no 552, a pergunta é: o que estou fazendo, né? Se sou cristão. Então, ainda ontem eu relatava aqui, voltando de uma das cidades nossas, aí cerca de um mês atrás, e vendo aquela multidão caminhando de noite para uma cidade aí onde adoram um ídolo, né? Viajando 30, 40 quilômetros a pé, por causa daquele ídolo. E há crentes que não têm coragem de pegar o seu carro e ir numa missão, de carro, né? Mas a gente tivesse que ir a pé lá em Marconde, Santo Expedito, ir a pé lá em Sandovalina. Eles andavam como essa igreja? Porque nesse tempo não tinha carro. Eles andavam de camelo, de jumento, a pé, ou por barco, a vequeto da vela, o remo. E dessa forma o Evangelho alcançou o mundo daquela época, né? E hoje, com tanta tecnologia, você pode mandar um zap para os parentes seus, né? Mandar um versículo da Bíblia, uma mensagem, para um tio, para uma prima, para um amigo, e visitar um amigo que ainda não é crente, né? A pergunta que fica é: o que você está fazendo? Hoje já é, né, sexta-feira, que é o dia da nossa mesa de explanação. Você já falou de Cristo a alguém de domingo até sexta-feira? Você já entregou um folheto a alguém? Você está atento ao que acontece ao seu redor? Você está atento. Há muita gente precisando desse Evangelho. Passaram, uma das famílias, bom, as duas estão aqui, mas quando elas chegaram, a forma como chegaram, alguém falou: mas essa pessoa não quer nada com o Evangelho. Eu falei: olha, não julgue assim, porque tem muita gente ferida. Vamos dar a atenção necessária. E hoje é uma das pessoas que ajudam aqui. E era muito ferida mesmo. Muito ferida. Deus foi sarando. E hoje está uma bênção aí. Teve uma outra também, e eu ouvi também de gente que diz: não, é perca de tempo. Pessoal, não quer nada não. Hoje estão aí também uma bênção na vida da igreja. Domingo eu saí aqui, passou um moço com um saco de lixo na mão, passou. Mas eu percebi que aquele moço, ele era diferente. Esse moço, ele não é pedinte não, ele é diferente. Ele passou, subiu, eu subi bem devagar, ele foi, depois ele sumiu. Fui até o açude e voltei. E ele estava lá numa caçamba de lixo procurando alguma coisa. E eu fiz um sinal para ele, buzinei, ele veio até mim. E eu dei um folheto para ele, uma certa quantia. Ele ficou tão constrangido. Pelo constrangimento eu percebi que ele era o que eu pensei, que ele não é gente. Não é gente malandra que procura dinheiro para comprar droga, não. Ele tinha um rosto diferente. Ele disse: aí está o nosso endereço, apareça lá. Quero ver você um dia lá. Talvez ele não venha aqui na nossa igreja. Há essas pessoas por aí, irmãos. A igreja tem que estar atenta. Então você que até hoje não foi em nenhuma missão da nossa igreja, né, você, eu estou aqui há 30 anos. E se tem gente há 30, se você está nesses 30 anos que já estava antes de mim aqui, e você ainda não foi numa missão, é membro da igreja, ainda não foi numa missão, aproveite esta mesa de hoje para você ir também. 30 anos que você não pede um culto na sua casa, peça hoje. Manuel pôs recentemente aí a agenda dos novos cultos. Até hoje não foi feito um culto na sua casa, da igreja. Quando eu chego nos cultos no lar, como eu acho bonito, a igreja cantando e os vizinhos ouvindo a igreja. Você tem vergonha que os vizinhos ouçam a igreja cantar na sua casa? Você tem vergonha que os pregadores, os pastores ou os pregadores leigos preguem e os vizinhos ouçam? Eu fico olhando. Eu já fui, nossa igreja tem, das pessoas mais simples a pessoas mais graduadas. O que eu noto?
nas casas mais simples, quando tem um culto de aniversário numa casa de família mais simples, com certeza tem culto. Tem bolo depois e salgado e bolo, mas tem culto. E culto normal, onde cantamos, pregamos. Mas geralmente as famílias mais abastadas, ou que têm amigos da alta sociedade, se chama a igreja só para o pastor fazer oração na hora de cortar o bolo. Tem vergonha que seus amigos ouçam o evangelho, como esse procônsul aqui que se converteu, que era da elite romana. Tem vergonha. Tinha que fazer um culto normal lá na sua mansão, no seu apartamento de luxo, no culto, no salão de festa do seu apartamento de luxo aí, fazer um culto, cortar o bolo, salgadinho, como na família pobre lá, onde o evangelho encontra espaço para ser pregado, ser vivido. Então essa lição de hoje, de domingo passado, é para a igreja acordar. Jesus está voltando. O comunismo quer dominar o país, não estão vendo aí? Muita gente se movimentando para implantar um sistema de governo comunista no Brasil, onde as igrejas seriam perseguidas. O evangelho teria grande dificuldade para ser pregado. E quando esse sistema se implanta, muitos templos são fechados. Não é? Muita perseguição. E você está aí dormindo. Vamos comer pizza na sexta, no sábado. Sábado à noite, vamos comer pizza. Vamos passear no shopping. E não leva o evangelho. Eu deixo esse alerta para a nossa igreja. Né? Que você que está dormindo aí, acorda. Como está em Efésios 5, né, lá. Acorda. Desperta tu que dormes. Acorda. Jesus está voltando. Então, se você não falou de ninguém, para Jesus, de ninguém até hoje, fale ainda hoje. Pelo menos um folheto entregue para alguém. Pare de ser negligente. Venha ser aluno da IBD. Veja que Paulo está preocupado em ensinar os discípulos. A igreja tem aqui a IBD. E essa mesma é uma forma de ensinar, de ressaltar os pontos importantes que o Oscar já vai fazer aí. Ok? Vamos lá. Em nome de Jesus. Amém, amém. Como os irmãos e amigos estão observando, né? É muito importante, né? Nós estamos observando aqui só o capítulo 13 de Atos, né? Quanta informação que nós temos aqui para a igreja, para os irmãos da igreja, né? Exemplos maravilhosos aqui, né? Da atuação de Paulo, Barnabé e tantos outros discípulos, né? Que realmente se colocaram à disposição de Deus para a obra de Deus, né? E que a nossa igreja realmente, né, possa buscar aí esses exemplos, né, maravilhosos aí, e seguir esses exemplos que a palavra de Deus nos mostra, né? E nós vemos aqui que esse texto, né, do capítulo 13 de Atos, né, não é apenas um relato histórico, mas é um convite realmente para refletir, né, sobre como podemos ser instrumentos, né, de Deus para anunciar as boas obras, né? E possamos estar atentos, né, como disse o pastor, né? E um detalhe aqui, né, de acordo à Universidade de Stanford, Paulo e Barnabé, né, percorreram 1.581 milhas, né, que significa 2.529 quilômetros nessa primeira viagem missionária. E como o pastor disse, né, como é que eram feitas essas viagens, né? Não era de carro, né, pastor? Não era de ônibus, de avião, não. Né? Era de cavalo, camelo. No caso aqui eles usaram muito navios, né, para percorrer aqui essa distância aqui, né, nesta viagem missionária. E foi tudo tranquilo? Não. Nós vemos aqui que logo no início aqui, né, do capítulo 13, já houve aí um obstáculo, né, uma pessoa realmente querendo impedir, né, o avanço das boas novas, né? E isso também, nos dias de hoje, não é diferente. Não é diferente, né? Então, que nós possamos ficar atentos, né, a essas lições maravilhosas, né, que nos trazem, né, essas revistas, né, que nós estudamos aqui, né, e diante aqui da palavra de Deus, nós vemos aqui
inúmeros exemplos para que sejamos fortalecidos. Como o pastor disse também, né? Esses irmãos, né, da igreja primitiva sofreram muito, né? Muitos perderam a sua vida por causa do evangelho. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Pastor, realmente o tempo passa muito rápido, né? Poderíamos ficar aqui, né, pastor Anísio, né, refletindo, e são muitas informações, né? E até algumas informações que até passam meio que despercebido, né? Às vezes a gente não fica atento. Essa questão que o pastor falou, né? Que eles foram separados, né, pelo Espírito Santo de Deus dentro da igreja de Antioquia. E eles foram para essa viagem, né? Uma viagem longa. Não vou aqui recordar quantos dias ficaram, né, nesse trabalho, mas retornaram para a igreja, prestaram um relatório de tudo que tinha acontecido, né? Esse é o grande exemplo nosso nos dias de hoje, né? O que temos que fazer, né? Como a nossa igreja aqui tem procurado fazer. Temos as missões, né? Temos irmãos que vão até as missões, os pastores que pregam, anunciam a palavra, né? Então, tudo a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, né, como devemos fazer, não como nós achamos que deve ser feito, né? Mas só aqui uma questão, pastor, né, que eu gostaria, né, para que o tempo voa muito, como aqui a igreja estava lidando com pessoas, né? Como nós também estamos aqui vivendo, né, mexemos com pessoas e as pessoas sempre têm aí um lado meio que como que eu posso dizer, meio sensível, né, essa questão de hierarquia, vamos dizer assim, né? As pessoas, muitas querem, muitas vezes, estarem no topo, não querem ser comandadas, né? E houve aqui, pastores, não sei dizer, um desentendimento ou alguma coisa que aconteceu nessa trajetória de Paulo e Barnabé, não é muito evidenciada, né, na Bíblia que a esse respeito. Mas tem algum texto aqui, né, que fala que ele estava lá junto, que é João Marcos. João Marcos estava junto, né, nessa viagem. E houve um momento lá que ele não quis mais seguir nessa viagem. A Bíblia não fica assim, não deixa muito claro, né? Mas será que a gente poderia assim transmitir para os nossos irmãos e amigos ali algo que aconteceu ali, o porquê que realmente ele deixou de prosseguir nessa viagem? Porque nós vemos que o Espírito Santo separou eles, né, para que pudessem realizar esse trabalho, né? E aqui no versículo 13, né, que fala a respeito, né, de João Marcos, né? 13, né? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue da Panfilha, mas João Marcos apartou-se deles, voltando para Jerusalém. A Bíblia não enfatiza, né? Não fala nada a respeito, né? Há alguns pensamentos aqui, né? Talvez estava sentindo saudade da família, né? Talvez tivesse algum problema, estava retornando. A gente sabe que se a Bíblia não fala... exatamente o que o irmão acabou de falar. O que a Bíblia não diz, a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. Então há muitas ilações, né? Sentir saudade, porque esse João Marcos é o evangelista Marcos, né? Vamos lembrar que a casa dele, sua mãe chama Maria, mesmo quando Jesus foi preso, onde foram se abrigar os discípulos? Na casa dela, na casa de João. Onde Jesus fez a última ceia? Lá. Onde Jesus lavou os pés dos discípulos? Lá. Não é? Então é uma casa onde 120 são reunidos em Atos 1:15, lá, na casa de Marcos. Não é? Marcos é discípulo de Pedro, ele está muito ligado a Pedro. E, ao que se imagina, ele era jovenzinho, né? Ele sentiu saudade da mãe, né? Não se fala do pai deles, fala só da mãe, possivelmente a mãe já era viúva. É uma família de elite, porque para abrigar 120 pessoas na parte superior, quem é que tinha uma casa? Hoje, pastor Anísio e Oscar, quem é que tem uma casa e na cima você põe 120 pessoas reunidas? Em Jerusalém, capital, quer dizer, uma cidade, a capital do país, quer dizer, possivelmente Maria já era viúva, possivelmente, só vamos saber no céu, mas talvez preocupado com a mãe, não é? Ele voltou para casa.
E Paulo, nesse momento, que Paulo era militar, Paulo era muito duro, né? Paulo não teve, assim como Barnabé cuidou de Paulo, né? Quando o pessoal tinha medo dele, Barnabé não, peraí, ele é crente. Agora que Paulo fica muito bravo com Barnabé porque ele voltou, Barnabé cuida de João, né? Ele cuida de João. Ele vai também, né? Então veja que Barnabé vai fazer esse meio de campo aí, não é? Mas Paulo depois, me parece que em Colossenses, como você diz do tempo, né, que ele fala, me traga Marcos. Me traga Marcos porque ele me é muito útil, não é? E, ao que tudo indica, ele foi discipulado por Pedro e escreveu o Evangelho de Marcos para os romanos, né? Porque ele escreve para os romanos, né? Então é um moço também muito instruído, porque quem é que nesse tempo que a escrita passava de família para família? Digamos que você fosse um escriba, pastor fosse um escriba, os seus filhos também seriam. É uma atividade que, até que nem no Brasil, hoje, por exemplo, quem é que tem cartório hoje? Agora tem concurso, né? Mas antigamente um cartorário passava é como a contabilidade pública, né? Se o irmão Oscar é um contador público, faz contabilidade pública, e pastor Anísio, isso aí passa de sogro para genro, de pai para filho, porque é uma contabilidade muito difícil. Exige muito conhecimento técnico, e não é qualquer um que faz essa contabilidade. Então, naquele tempo, eu comparar com o escriba daquele tempo. Então, essas pessoas que escreviam eram poucas, né? A maioria do povo não tinha esse preparo. E Marcos, ele escreve, é um moço instruído, muito instruído. Sua casa é uma casa aberta para a igreja, né? Vamos ver o pastor Anísio. Eu queria só, já pegando um gancho do pastor Edson, só acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão da instrução, né? Dos hebreus, né? Ali que viviam ali no que depois foi conhecido como Palestina, mais especificamente na Judéia, na Galileia. A gente pode ver essa verdade que o pastor Edson apontou, de que eram poucos os que, digamos, os alfabetizados, né? Especialmente aqueles que tinham a capacidade de escrever cartas, né, tratados. Tem uma passagem ali em Atos mesmo do Apóstolo, me foge aqui a referência agora, mas quando os apóstolos estavam perante o Sinédrio, aqueles doutores da lei, aquelas autoridades religiosas de Israel, eles ficavam surpreendidos como galileus, pescadores, conseguiam falar eloquentemente, né, falar daquela maneira. É claro que estavam sendo usados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo ali, mas eles ficavam surpresos por quê? Porque os galileus, em regra, eram analfabetos. E como o pastor muito bem salientou, o pastor Edson, João Marcos morava ali em Jerusalém, né, filho de Maria. Ele morava na Judéia, e não somente na Judéia, na capital da Judéia, que era onde moravam as pessoas mais letradas de toda aquela região, né? Sim, só mais um detalhe. Eu achei o versículo, pastor Anísio e irmão Diácono Oscar, que eu queria achar. Aqui, quando começa a viagem missionária, a segunda viagem, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé quis também levar João, chamado Marcos. Quis levar. Parece que sim. Eu não lembro agora desse detalhe. Tem que achar. Parece que sim, era primo. 12:25. Quis levar. E Paulo ficou muito bravo. Não, mas ele abandonou a gente lá. Aí Barnabé ficou agora, assim como ele cuidou de Paulo, agora vai cuidar de João, né, de Marcos, né, ele vai amparar Marcos. E Paulo segue com Silas. Esse Paulo, e ele vai com Silas, né, mas não vai com Marcos, né?
Mas mais à frente ele admite, Marcos me traga Marcos. Ele me é muito útil, né? Então, assim, ele reconsiderou, né? Reconsiderou. E como é importante também a gente observar, né, que Paulo nunca andava sozinho, né, pastor? Sempre com... sempre... Exatamente. Então, amados, realmente nós poderíamos ficar aqui, né, estudando esse texto maravilhoso, né? Mas a semana que vem nós vamos ver, acho que é a segunda viagem, né? Eu acho que é a segunda viagem, que acho que a lição está separando. Segunda viagem missionária. Então nós vamos ter mais informação, né, sobre essa trajetória aqui, né, do apóstolo Paulo, né? E agora com Silas. Aí, ó, tá vendo? Então, Silas ou Silvano. Então, amados, que pena. Já estamos chegando realmente ao final, né? Mas quero aqui convidar você, né? Quero convidar você a estar conosco aqui na próxima sexta-feira, né, a partir das 19h45, para estarmos juntos, estudando, né, da Palavra de Deus, né, esse Evangelho maravilhoso, e também convidar você para estar aqui participando conosco em Escola Bíblica Dominical, né, aqui na Primeira Igreja Batista, na Avenida Manuel Goulart, 503. Você é nosso convidado para estar aqui conosco todos os domingos, né, a partir das 9h da manhã. Tá? Venha participar conosco, venha estudar a Palavra de Deus, tá bom? E então nós já estamos chegando ao final. Queremos agradecer, né, você que esteve conosco, né, participando conosco, ou você que um momento ou outro vai estar vendo pela internet, né, a gravação desse vídeo, né, desse estudo maravilhoso, né, que são as viagens do apóstolo Paulo. Eu vou então aqui pedir para que o pastor Anísio esteja nos elevando a Deus em oração, encerrando este momento maravilhoso, né, de mesa de explanação, de estudo da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Oremos. Santo Deus e Pai Celeste, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos para o estudo da Tua Palavra e para, Senhor, ajudar na instrução do Teu povo também. Nós te pedimos, Pai Santo, que o Senhor continue a nos ajudar na nossa caminhada cristã, nos conduzindo, nos guardando do mal, não permitindo que caiamos em tentação, Pai Santo, nos ajudando a crescer em conhecimento e também espiritualmente, Pai Santo, diante do Senhor, diante dos homens, sempre, meu Deus, buscando a Tua vontade e a Tua glória. Senhor, te pedimos também que estejas abençoando cada uma das pessoas que nos assistem, Pai Santo. A eles e às suas famílias também, que a Tua bênção alcance. Que em suas necessidades o Senhor os socorra, meu Deus, quer necessidades de saúde ou financeira ou matrimonial. Que o Senhor, meu Deus, que conhece cada coração, que conhece a necessidade de cada ser humano, possa alcançá-los pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque nós cremos e já constatamos, meu Deus, nas nossas vidas que o Senhor é bom, que o Senhor, meu Deus, sempre procura o melhor para cada um dos Teus filhos. Por isso, meu Deus, pedimos que o Senhor esteja ou continue, meu Deus, fazendo a Tua obra santa em cada um de nós que estamos aqui e daqueles que nos assistem. Pai Santo, continua a abençoar e a guardar a Tua igreja. Abençoa, meu Deus, pastor Edson, pastor presidente da PIB de Presidente Prudente. Abençoa cada um dos pastores que compõem o ministério desta igreja, cada líder, Pai Santo, cada um dos irmãos. Abençoa as missões, os pontos de pregação, meu Deus, cada um dos líderes, cada um dos irmãos que fazem parte dessas missões e pontos de pregação também, meu Deus. A estrutura, Pai Santo, edifica, faz crescer, meu Deus. Que a Tua palavra, que o Teu Evangelho estejam atraindo cada vez mais pessoas para a Tua salvação, para o Teu reino. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez
pelas bênçãos e pela tua obra. Em nome de Jesus. Amém.